Fala, meus queridos e minhas queridas! Agora que você já tem um propósito claro para os seus estudos, vamos começar a entender um pouco mais sobre como essa fantástica máquina que é o nosso cérebro aprende. Dentro da sua cabeça existem 100 bilhões de neurônios e cada um deles pode fazer em média 10 mil sinapses. Sinapse, para quem não sabe, é a conexão de um neurônio com o outro. Isso significa que um neurônio pode se conectar com 10 mil outros neurônios. Nossa capacidade de armazenamento de informação também é gigantesca. Se o nosso cérebro fosse um HD, ele teria 100 terabytes. Essa capacidade de armazenamento é mais do que suficiente para guardar todos os segundos de uma vida toda. Mas Yuri, por que então que eu esqueço? Meu cérebro não é o bichão? Eu quero ver ele lembrar de tudo então. Calma, não é bem assim. Esquecimento é uma ferramenta importante e vamos gastar o próximo módulo inteiro só falando de memória e esquecimento, tá bom? Mas como o intuito desse módulo é trazer um panorama geral sobre o aprendizado, antes de focarmos nesses aspectos mais específicos, gostaria de falar com vocês sobre as nossas 3 fases do aprendizado. As fases de aquisição, de retenção e de aplicação. Vamos explorar aqui um pouquinho mais de cada uma dessas fases e entender melhor do como funciona o processo de aprendizagem, tá bom? A primeira fase é a fase de aquisição, que é quando temos o primeiro contato com a informação. É quando começamos a entender o conteúdo. A informação ainda é mais superficial. Não temos tantas associações para serem feitas e nem muitos questionamentos. Como não temos nenhuma memória anterior ainda formada, estamos usando nossa memória de curto prazo para armazenar as informações. Está tudo muito no início ainda e não somos experts em nada. Então, nosso cérebro passa para a segunda etapa do aprendizado e vamos ver que no nosso sono tem muita relação com esse processo, que é a fase de retenção. Nela, o nosso cérebro vai selecionar as informações que ele acha que são mais importantes e armazená-las na memória de longo prazo. Vocês já devem estar pensando naquela prova que tudo era importante e no dia da prova você não lembrava de nada, não é mesmo? Nós vamos ver mais para frente um pouco como que podemos mostrar para o nosso cérebro o que é importante e que esse não é um processo tão simples assim. Mas eu já vou te dar uma dica. A terceira fase é a fase da aplicação do conteúdo. Quando você aplica ou ensina ele para alguém, você está mostrando para o seu cérebro que aquilo é importante e deve ser retido por mais tempo. Quanto mais áreas do seu cérebro são ativadas e quanto mais vezes você repetir ou mais energia você colocar para fixar esse conhecimento, maior vai ser o conteúdo retido a longo prazo. É nessa fase que as metodologias de aprendizagem ativa, que eu vou mostrar mais para frente daqui a algumas aulas, vão ser mais efetivas para consolidar a memória de longo prazo. É importante dizer que por mais que a gente tente explicar o aprendizado dividido didaticamente nessas 3 fases, não significa que elas aconteçam separadamente. Na maior parte das vezes elas ocorrem no mesmo tempo e completando uma a outra, sem que a gente perceba, obviamente. Essa é uma aula simples para mostrar a lógica de aquisição de memórias pelo nosso cérebro. Mas nas próximas aulas nós vamos aprofundar mais e começar a ver o cérebro como ele realmente é. Eu vou trazer aqui para você várias pesquisas interessantes e novas formas de ver o cérebro durante o ato de aprender e de descansar. Vamos lá, um abraço e até a próxima aula!